Não se esqueça de dar o like. Seria errado da minha parte se eu terminasse com meu noivo por causa do seu passado de traição? Eu, 25, conheci meu noivo, Jamie, 34, há um ano, através de um amigo. Nós nos demos muito bem e começamos a namorar. Depois de um ano, ele me pediu em casamento e eu disse sim. Mas aqui está o problema. Antes de fazer o pedido de casamento, ele me contou a verdade sobre seu relacionamento passado. Ele foi casado com uma mulher chamada Cynthia, há 3 anos, e eles se divorciaram porque ele começou a traí-la com uma colega de trabalho. Ele se arrepende profundamente disso e tem feito um processo de cura desde então. Ele me disse que o caso foi um erro e que ele nunca faria isso de novo. Ele apenas queria ser honesto comigo antes de levarmos esse relacionamento para o próximo nível. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele está obviamente arrependido e eu já conheci a ex-mulher dele. Ela parece mais feliz com outra pessoa. E todos cometem erros ou tomam decisões das quais se arrependem. Eu confio nele e o amo muito. Mas não consigo me livrar da sensação de que ele faria isso comigo. Isso começou quando ele estava sendo secreto com o celular. Ele costumava sorrir para a tela com frequência. Eu perguntei o que era e ele apenas me mostrou o celular, estava olhando para um meme. Ele provavelmente percebeu que eu estava duvidando dele, então deixou que eu conferisse o celular. Não havia nada lá, mas mesmo assim eu não conseguia confiar nele. Poucos dias após nosso noivado, ele teve uma festa de trabalho. Ele me levou para a festa também. Eu percebi que ele estava sendo um pouco amigável com uma mulher. Fui até lá e me apresentei. Mais tarde, descobri que ela era a mesma mulher com quem ele traiu. O confrontei sobre isso. Ele disse que não fala com ela. Eles terminaram um pouco depois do divórcio e ele não pode evitá-la porque trabalha com ela. Disse a ele que não me sentia à vontade com ele saindo com alguém que foi sua amante. Ele respeitou minha decisão e, até onde sei, ele não a contatou fora do trabalho. Eu sei que não tenho motivo para duvidar dele. Ele não demonstra sinais de infidelidade, mas ainda tenho dificuldade em confiar nele. Ele é amoroso e carinhoso. Ele me apoia e apoia meus sonhos. Ele é paciente e gentil. Eu sei que é injusto julgá-lo com base apenas nisso. Algumas semanas atrás, uma amiga minha me pediu para encontrá-la e me contou toda a verdade sobre Jamie. Ela conhece a Cynthia porque ela e o irmão dela eram amigos da faculdade. Ela me disse para ter cuidado com Jamie porque ele traiu a ex-mulher. Eu disse a ela que já sabia disso. Ela me disse ainda que ele começou a trair a Cynthia logo após ela sofrer um aborto espontâneo. Ele ficou chateado porque Cynthia estava deprimida e começou a se sentir negligenciado. Após falar com minha amiga, eu confrontei Jamie. Ele me disse que isso era verdade. Ele ainda estava em luto porque perdeu o filho. Ele não sabia o que estava pensando. Começou a sentir ressentimento por ela, mas nunca quis machucá-la. Eu disse a ele que preciso de um tempo para pensar nisso tudo. Está sendo demais para mim. Ele disse que entende e eu ainda não falei com ele. Não sei se devo terminar com ele apenas por causa disso. Ele se sente culpado por isso. Mas ele é realmente bom e maduro. Estarei cometendo um erro se terminar com ele? Edição: acho que devo mencionar que ele nunca disse nada sobre aborto espontâneo. Ele acabou de me dizer que eles sofreram um acidente trágico que os afastou. Não perguntei porque ele disse que não quer falar sobre isso. Além disso, ainda não tenho certeza se ele se arrepende da traição, porque nunca confessou a traição à esposa. Sua esposa o pegou no meio do ato dentro de sua casa. Então, foi um incômodo ele ter sido pego e provavelmente se sentir culpado por isso. Não sei. Não se case com pessoas que você conheceu há um ano. Especialmente com pessoas conhecidas por trair. Não há absolutamente nenhuma razão para apressar as coisas se você não confia nele. Diminua bastante o ritmo se quiser tentar resolver as coisas, mas também, alguém que trai é absolutamente uma razão válida para terminar. Tentei ao máximo racionalizar isso. Mas quanto mais penso sobre o relacionamento anterior dele, realmente acende um grande alarme vermelho. Suponhamos que eu esqueci de mencionar que ele e sua esposa namoraram por mais tempo do que nós. Foram casados por 4 anos. Eu realmente acredito que as pessoas podem mudar para melhor. Mas ainda não consigo me livrar da sensação de que ele não repetiria os mesmos erros. Eu sei que mesmo que eu termine com ele e esteja com outra pessoa, haverá a mesma dúvida. Mas e se alguém for como eu?
Nunca traí em nenhum relacionamento que tive. É apenas essa coisa que tem me incomodado muito. Não acho que haja uma idade específica para casar. Meus pais se casaram quando tinham 20 anos. Eles namoraram apenas por 6 meses. Eles ainda estão juntos. Então, acho que sou velha o suficiente para me casar. Atualização. Analisei todas as coisas que vocês disseram. Alguns de vocês me disseram para perdoá-lo, porque aparentemente a traição de um homem não é tão importante, porque os homens não conseguem se controlar. Isso foi hilário. Como se isso fosse me ajudar de alguma forma. De qualquer forma, conversei com ele. Expliquei que seu passado me incomoda. Quero dizer, ele traiu a esposa quando ela estava passando por algo tão traumático. Mencionei o fato de que também estou em alto risco quando se trata de gravidez. Disse a ele que não posso confiar plenamente que ele não vá me trair também. Ele me disse que aprendeu a lição da última vez. Quando sua infidelidade foi exposta, as pessoas ao seu redor o chamaram de monstro. Seus pais ainda não falam com ele diretamente. Ele se sente culpado por isso e se arrepende. Então eu disse a ele que talvez devêssemos namorar mais, em vez de apressar o casamento, e talvez fazer terapia de casais. Foi aí que ele ficou um pouco bravo. Ele disse que se eu não confio nele, então não faz sentido estarmos juntos. Tentei lutar e dizer que não é assim. Só precisamos de algum tempo. Ele precisa entender isso. Ele me disse novamente que não era justo eu julgá-lo, quando ele nunca me julgou por causa do meu passado. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele apontou que sabia como no passado eu costumava sair com muitos caras. Ok, deixe-me ser clara, sim, quando eu estava na faculdade, tive alguns casos e alguns relacionamentos sérios. Eu disse a ele que ele estava sendo ilógico, porque mesmo que eu tenha uma história sexual, nunca traí nenhum dos meus namorados. Sempre terminava quando percebia que não estava funcionando. Ele continuou pressionando o assunto e disse que eu deveria deixar para lá, porque ele deixou para lá meu passado. O quê? Eu disse que meu passado é passado. E agora estou pensando no meu futuro e ele é tão patético a ponto de comparar sua traição imoral com o meu passado. Ele argumentou que eu também era imoral. Pareceu um beco sem saída. Ambos gritamos e brigamos, e, eventualmente, tirei o anel e disse adeus. A última coisa que ele disse foi que o passado e a bagagem dele não são tão grandes quanto os meus e que eu sou hipócrita por julgá-lo. Que terei dificuldade em encontrar um parceiro disposto a ficar com uma garota solta como eu. Isso dói, para ser sincera. Nunca pensei que ele agiria assim. Estou fazendo o meu melhor para seguir em frente, mas ainda estou presa em um limbo e as palavras dele estão se repetindo na minha cabeça. Edição: se vocês acham que podem me fazer sentir mal por ter tido relações sexuais no passado, guardem para vocês. Vocês não serão os primeiros babacas da Red Pill a me dizerem isso. Eu só rio na cara de vocês porque tenho certeza de que vocês não pegam ninguém. E não me ameacem dizendo, ninguém vai casar com você. Eu nunca vou me casar com alguém cujo pensamento é tão retrógrado desde o início. Morrer solteira não é tão ruim quanto apodrecer com homens como vocês. É um pouco hipócrita dizer que seu passado está no passado, mas não deixar o passado dele viver no passado. Se você continuar lembrando disso, ele não será capaz de seguir em frente. Não apresse as coisas e procure aconselhamento. Você não quer a traição em sua mente o tempo todo. Ele deve ser capaz de entender isso. Ele tem razão, ele é um trapaceiro e você é uma vadia. Fiquem juntos e façam um favor a todos nós. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou o babaca por levar minha filha para jantar fora? Então, eu, 39, tenho uma filha, 16, de um casamento anterior. Para contextualizar, conheci minha atual esposa, 37, quando minha filha tinha 10 anos, e ela tinha um filho, 7, quando nos conhecemos. Nosso relacionamento era ótimo, e nossa conexão estava realmente presente ao longo de nosso relacionamento. 5 meses após o início do nosso relacionamento, eu a apresentei à minha ex, 35, e à minha filha.
Minha ex e minha esposa foram cordiais, e minha filha se aproximou dela rapidamente. Pelo que sei, elas tinham um bom relacionamento. Minha filha cresceu sendo um tanto exigente para comer. Por exemplo, ela não comia coisas como aveia, tomate, alho, cogumelos, algo muito salgado ou azedo, etc. Ela adora comida apimentada, doces e coisas do tipo. E não dava para enganá-la para comer algo que ela não gostasse. Quando ela tinha 13 anos, coloquei um dente de alho na manteiga derretida que estava usando para fazer o seu sanduíche de queijo grelhado. Não sei como, mas ela conseguiu sentir o gosto, e eu sabia com certeza que o gosto não era tão forte. Seus sentidos de paladar me surpreenderam. Ela me ignorou por uma semana inteira e não comeu nada que eu cozinhei para ela. Nunca tentei algo assim de novo. Eu trabalho em turnos de 5 da manhã a 8 da noite, mas ontem fiz por volta de 9 porque meu grupo e eu queríamos terminar logo nossa parte de um projeto de trabalho que tínhamos. Quando cheguei em casa, minha esposa já havia preparado o jantar e deixado meu prato no forno. Aqueci minha comida e fiquei parado na bancada, conversando com minha esposa, que estava na sala com nosso filho. Enquanto comia, percebi que minha esposa tinha cozinhado arroz frito com alho, frango assado e uma salada de legumes com milho, tomate, cogumelos e espinafre. Parei de conversar com minha esposa e fiquei observando meu prato por uns bons 5 minutos. Minha esposa perguntou o que estava errado e se eu não gostava da comida. Finalmente, depois de uma eternidade, perguntei o que minha filha tinha comido, porque tudo que ela cozinhou eram alimentos que minha filha não gostava. Ela ficou quieta por alguns momentos antes de finalmente dizer que minha filha não tinha comido desde o almoço. Desnecessário dizer que fiquei chateado. Perguntei por que ela não havia mudado a refeição para agradar ao paladar de minha filha. Ela ficou muito defensiva e começou a dizer que minha filha estava dramática e que era apenas comida, então ela ainda poderia comer se estivesse com fome. Discutimos, e eu lembrei a ela que não era tão simples para uma pessoa exigente como minha filha. Depois de um tempo indo e vindo, decidi encerrar a conversa ignorando minha esposa, pois senti que os desejos de minha filha foram desconsiderados. Levei minha filha para jantar, comprei alguns doces para ela e conversamos muito. Descobri que minha esposa vinha cozinhando de propósito alimentos que minha filha não gostava. Minha filha nunca foi de reclamar, então estava usando o dinheiro do seu salário e não tinha intenção de comer naquela noite, porque não queria gastar sua economia. Chegamos em casa por volta da meia-noite, e minha esposa ficou chateada porque levei minha filha para jantar em vez de convencê-la a comer a comida dela. Minha esposa e eu vamos ter uma longa conversa quando eu sair do trabalho. Você é o babaca. Ela pode comer o que está cozido ou fazer o próprio. Já passou da hora de parar de normalizar a alimentação seletiva mimada e exigente. Eu sei que vão me criticar até o inferno, mas não me importo. A verdade dói. Não é tão simples quanto apenas comer o que minha esposa cozinha. Vi minha filha vomitar porque não consegue manter certos alimentos no estômago. Minha filha cozinha a própria comida, e ela tem um emprego, então ela até pede comida. Na noite deste incidente, minha filha tinha gasto todo o dinheiro que tinha. Informação: sua filha tem permissão para preparar sua própria comida quando sua esposa cozinha algo que ela não gosta, ou ela está proibida de entrar na cozinha? Minha filha tem permissão para cozinhar na cozinha. Minha esposa lida com todas as compras de supermercado, e, pelo que sei, a lista de compras personalizada de minha filha consiste em cerca de 12 a 16 itens. Eu perguntei a ela por que não estava cozinhando, e ela disse que queria economizar sua comida para as férias escolares que estão chegando. Minha esposa faz compras de supermercado apenas uma vez por mês, então minha filha está ciente da quantidade de comida que pode consumir. Atualização. A conversa com minha esposa correu mais ou menos bem. Perguntei a ela o que estava acontecendo. Minha esposa estava hesitante, pois não queria ter essa conversa de jeito nenhum. Mas finalmente ela disse que odeia cozinhar para minha filha. Ela disse que era demais se esforçar constantemente para acomodá-la e que era irritante ter que garantir sempre que a comida fosse cozida com uma certa textura e temperada do jeito que minha filha gosta. Ela revelou então que parou de cozinhar a comida do jeito que minha filha gostava porque nosso filho não gostava. Ela prosseguiu dizendo que minha filha só precisa crescer, pois era apenas comida e não a mataria, e que sua exigência era apenas algo desgastante. Perguntei por que ela não se sentou com nossos filhos para chegar a algum tipo de acordo, e ela disse que as necessidades de seu filho vinham antes das de minha filha. Ela também revelou que parou de comprar mais da metade da lista de compras personalizada de minha filha porque era um desperdício de dinheiro e que nosso filho queria petiscos.
Fiquei perplexo e perguntei se ela simplesmente deixaria minha filha passar fome, ao que ela respondeu que tudo o que minha filha precisa fazer é comer a comida que ela cozinhou. Perguntei o que era desgastante em separar 1 ou 2 pedaços de frango simples. Ela disse que eu não entenderia, porque não cozinhava para minha filha como ela fazia. O que era verdade, já que estou no trabalho e só cozinho o jantar nos fins de semana, feriados e nas férias. Ela se desculpou comigo, mas sugeriu que eu convencesse minha filha a comer a comida que ela não gosta, porque tornaria a vida de todos mais fácil. Perguntei se ela pensaria a mesma coisa se fosse nosso filho, e ela não respondeu, o que já era resposta suficiente. Não sei o que fazer agora. Se ela está disposta a deixar minha filha passar fome, como mais ela estaria disposta a negligenciar minha filha? O que devo fazer agora? Perguntas e respostas. Minha filha não está de forma alguma acima do peso e não come apenas junk food. Para legumes, ela come cenouras, alface, milho, aspargos e pepinos. Quanto às frutas, ela come melancia, pitaia, maçãs e mangas. Minha filha pode, de fato, cozinhar. A única razão pela qual ela não fez isso é porque suas férias de outono estão chegando e minha esposa não comprou toda a lista de compras personalizada dela, então ela está economizando. O que é honestamente louco, pois nenhuma criança deveria se preocupar com quanto comida pode comer quando está com fome. Minha filha contou para a mãe biológica dela, e ela ficou chateada e está sugerindo que minha filha vá morar com ela. Minha filha escolhe com quem passa o ano, e se ela quiser ir, eu não a impedirei, porque não quero que minha filha esteja em uma casa onde está sendo negligenciada. Além disso, eu de maneira alguma forço minha esposa a cozinhar para minha filha, na verdade, ela insiste em cozinhar para ela, e se ela viesse até mim e dissesse que não queria cozinhar para minha filha, eu entenderia e acordaria cedo para preparar a comida dela para o dia ou ajustaria meu horário. Minha esposa faz uma única compra de supermercado para o mês inteiro, então se ela não está comprando tudo na lista de compras personalizada de minha filha, é claro que as refeições de minha filha serão limitadas. Conversei com minha filha e ela não está chateada com minha esposa de jeito nenhum, e até está me incentivando a perdoá-la. É frustrante, porque minha filha de 16 anos está tentando consertar nosso casamento, enquanto minha esposa basicamente disse que não se importa com minha filha. Minha filha está até disposta a ir fazer compras com minha esposa e pagar por sua própria comida, para que não haja mais conflito. Algumas pessoas estão dizendo que ela pode ter o transtorno de AFID, e com certeza vou investigar isso. Alguma dica sobre qual curso de ação devo seguir com minha esposa? Por um lado, a amo, por outro, não consigo conceber a ideia de estar com alguém disposto a negligenciar minha filha. Alguém intencionalmente negligenciar meu filho seria um motivo para eu terminar o relacionamento. Amor não é suficiente para perdoar a negligência intencional de uma criança. A falta de comunicação por não trazer esses problemas a você é outra grande bandeira vermelha. Além disso, agora você está ciente do problema com a comida, mas que outras coisas passivo-agressivas ela está fazendo que você não está ciente? Desculpe, não tenho conselhos. Eu só vejo vermelho quando as pessoas maltratam crianças. Embora eu ame todos os outros aspectos de minha esposa, minha filha definitivamente está em primeiro lugar. Já comecei a procurar advogados de divórcio. A única pessoa que está sugerindo que eu fique com minha esposa é minha filha. Toda a minha família e amigos estão chateados porque não tiveram problemas em acomodar o gosto de minha filha, e estão chamando minha esposa de irracional, e eu concordo. As pessoas também estão perguntando por que eu não faço compras para minha filha. Isso ocorre porque minha esposa insiste em fazer tudo para que eu possa me concentrar no trabalho. O que não foi um problema até este incidente. Além disso, se minha filha sair, eu não terei absolutamente nenhum motivo para ficar com minha esposa, pois ela está sugerindo as mesmas concessões que a maioria das pessoas na seção de comentários está sugerindo. Atualização. Vou esclarecer algumas coisas e responder as perguntas mais frequentes. Eu pretendo ficar com minha esposa? Não, já decidi pelo divórcio. Por que me refiro ao filho da minha esposa como nosso filho e minha filha como minha filha? Minha filha não chama minha esposa de mãe, ela chama pelo nome, o que faz sentido, já que sua mãe ainda está muito envolvida em sua vida. Naturalmente, me referiria a minha filha como minha filha. Quanto ao filho da minha ex, eu o conheço desde 7 anos, e ele não tinha uma figura paterna em sua vida, ele me chama de pai e eu o trato como meu próprio filho. Pensei que seria mais fácil de entender ao longo da história. Por que minha filha não cozinha a própria comida? Bem, se todos vocês lessem a história com atenção, viriam onde eu disse que minha esposa admitiu não comprar a maior parte da lista de compras personalizada da minha filha.
Isso, claro, limita a comida que minha filha pode cozinhar e comer sozinha. Ela acredita que é um desperdício de dinheiro e que deveria ser usado para os lanches que o filho dela prefere e comida extra. Como é o relacionamento da minha filha com a mãe biológica? O relacionamento da minha filha com a mãe biológica é muito bom, pelo que sei. Ela morou com a mãe biológica dos 12 aos 15 anos. Acho que ela está disposta a ficar comigo para tentar um arranjo diferente e dar uma pausa da mãe biológica, que pode ser um pouco maluca. E digo isso de forma positiva. Por que minha filha não come a comida que minha esposa faz em vez de fazer birra? Não é tão simples assim como apenas comer a comida. Ela passa mal. Sério, de vez em quando tentamos expandir o paladar dela, sem sucesso, ela literalmente vai engasgar e vomitar a comida. Vou deixar ela pagar pelas próprias compras de supermercado? Absolutamente não. Uma criança não deveria ter que se preocupar em garantir que possa comer, não importa a idade. Esse é o trabalho dos pais. Como minha esposa faz compras para o mês inteiro? No primeiro dia de cada mês, minha esposa faz compras de supermercado com um orçamento de 1.000 a 1.500. Meu horário de trabalho, das 5 horas às 21 horas. Folga nos fins de semana e feriados. Por que estou permitindo que minha filha saia em vez de minha esposa? Minha filha tem a escolha de ficar comigo ou com a mãe dela, e ela está escolhendo ficar comigo. Minha esposa será a que vai sair quando o divórcio for finalizado. Eu já disse à minha esposa ou aos meus filhos que decidi o divórcio? Não, ainda não. Vou conversar separadamente com meus filhos e depois todos juntos. Eu ensino minha filha a administrar seu dinheiro. Minha filha é uma estudante do ensino médio, então geralmente está ocupada com muitas coisas, também joga futebol, vôlei e faz parte do grêmio estudantil da escola. Ela não deveria se preocupar em ter uma refeição para comer quando chegar em casa. Não estou dizendo que ela é jovem demais para fazer compras, mas você entendeu o ponto. Minha filha não está chateada com minha esposa. Ela está se solidarizando com ela porque sabe o quão difícil é acomodar alguém com seu paladar e ainda está insistindo para que eu dê outra chance à minha esposa. O que é desolador, porque minha esposa admitiu abertamente que prioriza as necessidades de seu filho em relação às de minha filha. Não estou bravo com isso. Proteja o que é seu, certo? Mas ainda assim, eu não tenho favoritos entre o filho dela e minha filha, e se nossos papéis fossem invertidos, eu me esforçaria ao máximo para acomodá-lo. Algumas pessoas estão confusas sobre como eu não percebi antes. Minha esposa sempre me disse que fazia uma refeição separada para minha filha, o que eu acreditava. Quer dizer, não tinha motivo para duvidar. E minha filha é muito preocupada em agradar as pessoas, então é claro que ela não disse nada, provavelmente porque estava com medo de criar um abismo entre mim e minha esposa. E para as pessoas de mente estreita que acham que minha filha está sendo dramática, imagine-se sendo forçado a comer algo a que é extremamente alérgico. Você não gostaria disso e não deveria ser forçado a fazer isso. As pessoas estão dizendo que a negligência de minha esposa em relação à nossa filha é muito mais séria, então vou colocar minha filha na terapia, porque sei que ela não vai simplesmente sair e dizer quais outros problemas ela e minha esposa têm tido. Minha filha não está literalmente passando fome, ela tem um emprego. Ainda assim, ela não deveria gastar dinheiro com comida pronta todas as noites. Não forçá-la a comer algo que ela não consegue manter no estômago não é mimá-la, e para as pessoas que dizem que ela deveria apenas aguentar, precisam procurar ajuda. Sinto-me extremamente culpado como pai por não ter percebido que minha filha estava sendo negligenciada antes, e espero que meu relacionamento com ela possa ser reparado. Vou também investigar todas as condições que vocês dizem que minha filha pode ter. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa nos comentários se ainda estiverem confusos. Atualização final. Primeiramente, gostaria de abordar os comentários que dizem que estou me divorciando de minha esposa por causa de um problema alimentar. Isso precisa acordar. O problema é muito mais profundo. Minha esposa deliberadamente deixou de comprar a lista de compras de minha filha depois de insistir em fazer as compras e organizar os alimentos sozinha. Ela deliberadamente negligenciou minha filha e a desrespeitou. Não há como saber o que mais ela está disposta a fazer com minha filha. Portanto, eu não confio mais nela. Estou sinceramente decepcionado com minha esposa. Apenas para esclarecer, minha filha não é mimada. Ela trabalha para metade das coisas que possui. Ela paga pelos próprios livros escolares e pelas próprias contas de telefone, escolha dela. Ela também é uma aluna nota A e B. Ela é uma das maiores pessoas que gostam de agradar que você provavelmente encontrará. Ela também é uma pessoa muito calma e não resolve seus problemas brigando e gritando. Ela é muito madura.
Como mencionado em minha segunda atualização, tive uma conversa com meu filho, minha filha e minha esposa. Falei com minha filha primeiro e disse a ela que estava me divorciando de minha esposa. Ela ficou chocada e insistiu que eu lhe desse outra chance e que ela não está de forma alguma chateada. Eu disse a ela que entendia, mas que estava chateado por ela, e assegurei a ela que isso não era culpa dela e que eu só queria o melhor para ela. Ela ficou muito defensiva e disse: "Você precisa se preocupar com sua própria felicidade. Estou indo para o exército ou a faculdade em alguns anos e você vai ser um velho sozinho sem ninguém lá para você." Eu ri e disse que poderia ter 130 anos e ainda tiraria o melhor proveito de estar sozinho. Depois disso, rimos, choramos, ela se desculpou e nos reconfortamos mutuamente. Em seguida, chegou a hora de falar com meu filho. Ele pareceu muito surpreso e começou a chorar intensamente. Eu o consolei, dizendo que não era culpa dele e pedi desculpas continuamente a ele. Depois que ele se acalmou, expliquei toda a situação a ele. Ele parecia envergonhado e cansado, e começou a pedir desculpas pelas ações de sua mãe. Depois de um tempo, ele limpou a garganta e disse: "Isso significa que você não será mais meu pai." Fiquei arrasado com essa frase e comecei a derramar algumas lágrimas. Eu disse a ele que ele sempre seria meu filho e que ainda o apoiaria financeiramente, mesmo que ele cortasse o contato comigo. Ele chorou e me assegurou que me queria como pai e expressou que sabia que sua mãe não me deixaria vê-lo. Eu o tranquilizei e o consolei. Cerca de 2 horas depois, finalmente chegou a hora de dar a notícia para minha esposa. Eu tinha os 2 filhos presentes, e a maioria de vocês sugeriu obter evidências, então meu telefone estava no bolso para que eu pudesse gravar toda a conversa. Iniciei a conversa perguntando o que ela tinha contra minha filha. Ela estava completamente calada, antes de eu finalmente falar, dizendo: "Estou me divorciando de você, então você deveria começar a procurar um advogado." Pedi a ela para explicar por que estava negligenciando e desrespeitando minha filha. Neste ponto, ela estava chorando, mas não fazia nenhum som. Minha filha falou e sugeriu que tivéssemos essa conversa mais tarde. Argumentei contra a ideia com minha filha até que minha esposa falou e disse que fez isso porque minha filha é a imagem viva de sua mãe, minha ex. Obviamente, eu e meus filhos estávamos confusos, o que a aparência dela tem a ver com isso. Pedi a ela para explicar mais, e ela começou a chorar. Eu mal conseguia entender, mas aparentemente eu estava traindo ela com minha ex. Não é verdade. Ela disse que flertava com ela ao telefone enquanto estava deitado ao lado dela. Também não é verdade. Quem em sã consciência faria algo assim? Ela disse que o relacionamento que tenho com minha ex não é normal. Explicarei nosso relacionamento completamente nos comentários. E não, de forma alguma, apoio a traição e não traí minha esposa nenhuma vez. Depois de dizer que nosso relacionamento era normal, ela começou a atacar minha ex. Agora, como eu disse antes, minha filha é uma pessoa naturalmente tranquila e calma, mas ela não apoia nenhum tipo de desrespeito à sua mãe. Ela deixou minha esposa com um ataque verbal tão grosseiro que Mike Tyson não se recuperaria, antes de sair pisoteando até o quarto. Se você está se perguntando se eu interferi, a resposta é não. E também não me arrependo. Não vou repetir o que ela disse aqui porque não quero que ninguém ataque minha filha. A conversa basicamente terminou ali. Subi para acalmar minha filha, e meu filho ficou embaixo para consolar sua mãe. Levarei minha esposa ao tribunal para obter direitos de visita com meu filho. Vou contar a vocês todas as coisas que a esposa disse nos comentários para respeitar o limite de 3.000 palavras do Reddit. Infelizmente ele não fez o comentário explicando o resto. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.